Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. 2. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Verso 5. Não, não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra, e te louvamos, Senhor, por esse texto da palavra de Deus. Louvamos o teu nome, porque tu és bom, porque tu és Senhor, e queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, e possamos viver, Senhor, no presente século de maneira que te agrade, em nome de Jesus. Amém, amém. Diz o texto que naquela ocasião, alguns falavam com Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que eles realizavam ali. E era um momento de escândalo, era um momento em que Pilatos pega sangue de galileus e mistura com o sacrifício de pessoas. E Jesus pergunta: vocês pensam que aqueles galileus que morreram, cujo sangue foram misturados, eram mais pecadores dos que habitam hoje na Galiléia? Ele disse não, de fato, com certeza não eram. E fala da torre de Siloé. Provavelmente a torre de Siloé era uma parte do muro construída ali no tempo do rei Ezequias, onde havia ali uma água. Existe esse túnel até hoje que desemboca ali um duto de água que desemboca no tanque de Siloé. E aquela torre desaba, matando 18 pessoas. E Jesus disse: vocês pensam que eles eram mais culpados, esses 18, dos que o que moram em Jerusalém hoje? E ele diz assim: não eram de fato, a não ser que essa geração, se não se arrepender da mesma forma, vai perecer. Para o judeu comum, os habitantes de Jerusalém especialmente, a Galiléia era um lugar que eles olhavam com um certo preconceito. A região da Galiléia era vista como, muitas vezes, o pessoal do sul, sudeste do Brasil, às vezes olha para o nordeste. Então, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, era algo mais ou menos assim. E, infelizmente, existia esse tipo de coisa. Então, Pilatos pega o sangue desses galileus e mistura ali com sacrifício, e Jesus fala: vocês pensam que eles são mais culpados dos que estão lá hoje? Não. Então os que moram aqui, porque desabou a torre de Siloé, aqui de Jerusalém, sobre eles, então eles eram mais culpados. E Jesus disse certamente que não. Mas nos dois fatos que Jesus menciona, que Jesus conta ou ele narra, ele fala da palavra arrependimento. Que haja arrependimento. Essa semana o mundo foi marcado por alguns fatos. Uma delas, o assassinato brutal de um homem chamado Charlie Kirk. Um debatedor cristão, um homem que frequentava as universidades e ali ele propunha um certo diálogo, um debate, principalmente acerca dos valores da fé, dos valores nacionais ali dos Estados Unidos. E morto de uma forma brutal, com um tiro no pescoço. Não sei quantos acompanharam, viram essas notícias. E aí, então, quando nós escutamos esse tipo de narrativa, ou vemos, diante dos nossos olhos, constatações ou impressões estranhas, fatos e tragédias começam então a serem ditas, e eu confesso para vocês que eu já escutei muita coisa sobre isso. E aí então o mundo olha para esses pacifistas, não só como ele, como Martin Luther King e outros, mártires,
E se gostamos da pessoa ou se gosta da pessoa, a palavra é bem feito. Mereceu morrer. Então, o avião cai, ceifando a vida de milhares de pessoas. Alguns dizem, foi juízo de Deus sobre a vida deles. Ano passado eu escutei muitas coisas ruins sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Que pelas fortes chuvas do ano passado, o sul brasileiro extremamente afetado, e alguns diziam que aquilo aconteceu ali porque o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, é extremamente idólatra. Eu não sei se você escutou isso, mas eu escutei. Ou que a seca do Nordeste também, porque o Nordeste brasileiro é idólatra. Certa feita, ouvi um comentário que os irmãos Kennedy, John Kennedy e Bob Kennedy, foram assassinados pela vida secreta que tinham, que não era tão idônea assim. Esta semana, por exemplo, o mundo lembrou 24 anos do atentado às Torres Gêmeas. No dia 11 de setembro agora, World Trade Center. 24 anos, 3.000 mortos. Esse ano, 2025, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. 80 anos da Segunda Guerra Mundial, cravado nesse ano aqui. E aí, então, se olharmos as estatísticas, eu acho estranha essa estatística, porque a Segunda Guerra matou cerca de, presta atenção, 70 a 85 milhões de vidas. Nós não sabemos direito. Há um gap aí, uma brecha de 15 milhões de vidas. Não sabemos se morreram 70 milhões ou 85 milhões. E quando pensamos nessa disparidade, nós estamos falando de toda a população da cidade de São Paulo, junto com Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então pode ser que esses 15 milhões morreram ou não, não sabemos. E aí, então, dentro desses mortos, dentro da população que morre na Segunda Guerra, nós temos soldados, população civil, e a história da Segunda Guerra fica marcada pela morte de 6 milhões de judeus em campos de extermínio. Há 10 anos atrás, em 2015, entre 7 e 9 de janeiro, radicais islâmicos invadiram a sede do jornal satírico francês, Charlie Hebdo, não sei quantos lembram disso, mataram 12 pessoas. 2 dias depois, um deles invade um supermercado, mata uma policial, um supermercado kosher, judaico, mata uma policial, mais 4 pessoas, mais 5 mortes. Massacre nas escolas, como Virginia Tech, nos Estados Unidos, Columbine, não sei quantos lembram, Utah agora, aqui no Brasil, Realengo, no Rio de Janeiro, e aquele incêndio numa creche em Januária, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O que me choca de tudo isso, eu não sei você, mas o que me choca de tudo isso é a banalidade do mal. Como o mal é banalizado. Então, numa sociedade como a nossa, né, tudo parece ser muito estranho, tudo parece ser, eu vou tender para cá ou para lá, morreu, mereceu morrer, pena que morreu. Nós vivemos essa situação onde tudo é estranho, tudo é polarizado demais. Então, celebra-se a morte, ou banaliza-se a morte, como disse Hannah Arendt, escritora alemã, judia, quando ela escreveu a sua obra Eichmann em Jerusalém. Quando aquele carrasco nazista é preso, e ali, quando ele é interrogado, não sei quantos ouviram falar a história de Eichmann, foi um general alemão, né, um SS, responsável pela solução final, e ele é preso aqui na Argentina por agentes israelenses, levado para Israel, onde ele é julgado e morto ali. E aí ele fala, olha, eu não sou culpado, era tudo parte de uma grande engrenagem. E aí ela escreve a obra, né? Eichmann em Jerusalém, quando ela ressalta a banalidade do mal. Essa semana, pela segunda vez na história brasileira, é decretada a prisão de um ex-presidente da República, pela segunda vez.
Então, os comentários explodem na internet, revelando esse país polarizado em suas convicções políticas. A favor, contra, merece morrer, morte aqui, morte lá. Então, há aqueles que associam ou dissociam a igreja cristã de tudo isso. Cobram posicionamento ou, quem sabe, uma neutralidade. Eu meditava sobre essas coisas e eu lembrava de Daniel em Babilônia. Daniel em Babilônia vai passar pelo rei Belsazar ou Beltesazar, Dario, Ciro, Nabonido. E a Bíblia diz que Daniel orava por esses homens e jejuava por eles. Orava pela nação de Israel. Ficamos pensando nisso tudo. Vivemos um tempo em que qualquer fato merece algum comentário lacrador, seguidos daquilo que nós acolhemos e aceitamos em inglês. Likes, eu curto o que você diz, ou hates, eu odeio o que você diz. Esse é o Brasil de hoje, esse é o mundo de hoje. Se eu discordo, que morra. Se eu gosto, puxa, que pena. Querem então hoje definir absolutamente tudo. A sociedade hoje quer definir tudo. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero ser, o que eu posso fazer, e se torna o Deus de si mesmo. Gratidão é uma palavra que não sobra mais, é para poucos. Se eu sou bom, se você é bom, é obrigação. Se você fez alguma coisa errada, então cobra-se de alguém, de um terceiro, uma perfeição que não existe. E esse ser humano deseja a perfeição que não tem e não terá, e sem saber, muitas vezes confirma a máxima aí que nós vimos hoje de manhã do Salmo 14, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, já não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus fala, eles eram menos pecadores ou eles eram mais pecadores? A mensagem de Jesus aqui em Lucas 13 é para os vivos. É para você e para mim. A Torre de Siloé. A mensagem de Jesus é para hoje. No mundo onde nós vemos muitos retalhadores vestidos de crentes, maldizentes, transgressores, viciados em comportamentos, em drogas lícitas, em ilícitas, em pornografia, comportamentos estranhos, Jesus fala, arrependei-vos. Chega, é hora de mudar. Porque eu sou crente no domingo, quando eu venho aqui, assisto um culto, vou embora e durante a semana tudo inverte. Eu queria convidar você a olhar para os seus antepassados, ver o que eles já fizeram. E eu gostaria de dizer com muito amor, especialmente para você jovem e adolescente, o inimigo não quer brincar e ele não vai brincar enquanto ele não destruir a tua geração inteira. Olha bem para a tua família e ore por ela. Ele não descansa. O mesmo que atormentou lá atrás, gerações passadas, deseja atormentar hoje. E o nosso DNA pecador está aqui. E Jesus Cristo fala, eles não eram mais culpados, pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós, como igreja, é tempo de nós nos posicionarmos. Orarmos pela nossa presunção, pela nossa arrogância. E aceitarmos o bom conselho bíblico. Há crentes que mentem. Pastores, você vai falar de pecado? Vou. Há crentes que mentem. Há crentes que cantam mentira. Tudo entregarei. Ah, é? Vai entregar mesmo? Te amo, Deus. Ama mesmo? Jesus Cristo disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Você ama Jesus? Faça o que agrada a Ele. Ontem falávamos aqui para os casais, eu me lembrei de um cântico que a gente cantava lá no Ágape, né? A gente cantava muito isso. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Que benção.
Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. E nos via redimido com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Tem de amigo, mas eu não vou, melhor eu não ir, eu vou ficar em casa, eu tenho medo de ir para a rua, eu fico aqui, eu fico fazendo alguma coisa. Lado a lado, trabalhando, desde que não seja com o irmão tal, irmão tal, irmã tal, irmão tal, irmão tal. Sua igreja edificando... Deixa isso para os diáconos. E rompendo as barreiras pelo amor, desde que eu leve alguma vantagem sobre você. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. Cuidado. Vamos pagar esse preço mesmo. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar, ou andar, ou caminhar. É isso aí? A palavra de Deus nos diz: aquele que furtava, não furte mais. Não sonega, arrepende-se. Nós lemos em Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, não morto. Sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto? No momento que nós estamos aqui, aí o pastor começa a orar, eu já vou entrando no clima, aí o pessoal do louvor vem, canta alto preço, eu já ponho a mão para cima, aleluia. Isso tudo é uma maravilha. Olha para a Jordânia, você vai ver como a Jordânia louva, é inspirador. Beijo, Jô. Você sabe que a gente ama você. Mas culto é apresentar-se ao Senhor. O que é culto racional? Eu dizer para esse Deus: eis-me aqui, estou me apresentando a ti hoje. Isso é culto. A minha vida está diante de ti. E não vos conformeis com este mundo. Não aceite esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, metanoia, mudança de atitude, arrependimento diário, confissão diária, todos os dias. Todos os dias. Aí nós vamos olhando para a realidade brasileira. Na Segunda Guerra, 40 milhões de civis morreram, 6 milhões de judeus, mulheres e crianças, 20 milhões de soldados, 5 mil brasileiros, lá na Itália. 45 mil homicídios tem sido a média anual no Brasil, todo ano. 7 de outubro, lembramos a invasão do Hamas lá em Israel e levar aqueles reféns. E a retaliação em Gaza. Todos os dias. E aí, às vezes, alguém pergunta: onde está Deus? Eles eram mais pecadores que nós. Jesus Cristo disse: não eram. A mensagem de Jesus hoje é para os vivos, ou pelo menos aqueles que se declaram vivos ou acham que estão vivos. A mensagem é metanoia, mudança de mente. É inconformidade com este século, renovação da nossa mente. Charlie Kirk, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer na Alemanha nazista ousaram criticar e denunciar todo um sistema e pagaram com suas vidas. De forma dura, por que não se acovardaram? E eu pergunto, eles eram mais pecadores porque tiveram um fim trágico? A Bíblia diz que não, não era. Esta mensagem é para você que talvez esteja perdendo tempo com as coisas dessa vida. Nós, como igreja, muitas vezes perdemos tempo com coisas que não nos levarão em lugar nenhum. Olha o que Jesus diz, presta atenção no Evangelho de João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo, por isso que o mundo odeia vocês.
Lembrem-se das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, Jesus, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Mas tudo isso farão a vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Nós estamos vivendo isso. Não é mais político se é A ou se é B, se é esquerda, direita, para cima, para baixo. Não é nada disso. Nós estamos vivendo uma época em que, se você sustenta um determinado valor, você é cristão, você é oposto ao valor do lado de lá, e nós passamos a ser odiados cada vez mais. No Sermão do Monte, Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Eu não sei se você já foi chamado de pastor ou de pastor no seu trabalho. Se já riram de você no seu trabalho porque você é crente. Aqui a coisa ainda é velada, é no campo da gozação, do escárnio, mas é perseguição. Quantas vezes eu ouvi coisas, eu tenho ex-alunos aqui, que eu não precisava ouvir. Mas na hora do sofrimento, na hora que precisavam, corriam. Ora por mim. E eu dizia para os meus alunos, eu nunca vou desistir de vocês. Nos 3 anos que você ficar aqui comigo, eu não vou desistir de orar por vocês. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Lembram de Elias? Elias vai lá, tem aquele embate com os profetas de Baal, ali ele zomba dos profetas de Baal, ali, então, Elias pede para que coloquem água no altar dele, e aí então, Elias ora e o Senhor ateou fogo no altar de Elias. E os profetas de Baal se cortavam o dia inteiro. Aí Elias vai embora. E vai embora com medo, porque queriam matar ele. E ele vai fugir, vai lá para uma caverna. E o Senhor fala: Elias, o que aconteceu? Senhor, mataram os teus profetas. E só sobrou eu, só eu sou crente em Israel. E eu estou morrendo de medo aqui. E o Senhor então sustenta Elias com água, com um sanduíche de carne louca, né? Porque vem no bico do corvo, põe no pão, Elias come. E o Senhor cuida de Elias, sustenta Elias ali, e ele fala: Elias, eu guardei mais 7.000 para mim, que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho não, querido. Agora come e dorme, amanhã você vai ter que correr alguns quilômetros. Vai fazer uma maratona de 40 quilômetros para voltar. Bem-aventurados. Eu queria dizer para você essa noite que em Jesus tudo se faz novo. Lembra do seu encontro com Jesus? Tudo se fez novo. O Senhor Jesus vem dar uma nova oportunidade. Ele vem dar perdão completo dos pecados. E o meu Deus é o Deus que se esquece dos meus pecados. Eu não sei se você lembra da sua oração de entrega a Jesus, mas quando eu orei, eu lembro de dizer: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz e me arrependo de coisas que infelizmente eu ainda vou fazer. Arrependimento. Renúncias. Deixei por ele tudo, não cantamos isso? Os ídolos queimei, larguei, renunciei. Pertenço a um Deus vivo e poderosamente grande que na cruz do Calvário levou minha velha natureza, mas também humilhou principados e potestades. Eu não creio nisso. Aí de repente, aquele primeiro amor parece que faz assim, ó. Para. A engrenagem para. A vida cristã para. Um cristianismo parece que não tem amor.
em conformidade e aplauso com tudo que está errado. A Bíblia atualizada ou desatualizada, mal lida, um congregar de qualquer jeito. Se der tempo, de acordo com as minhas conveniências, eu vou. Se sobrar tempo, eu vou. Eu dou minhas sobras para o Senhor e assim vai. Há coisas mais importantes, sabe, do que um culto, um momento de oração ou de adoração. E eu falo isso com meu coração doendo hoje, essa noite. Quem sabe minha vida de oração se resume a um almoço ou às turbulências da vida, ou quando o avião chacoalha. Oh, Senhor, faz com que pouse. Eu queria que você soubesse que Ele a tudo vê e deseja sua renovação e renovação de mente. Arrependimento é dar meia volta. Eu gosto muito de andar de bicicleta em estrada, né? Eu vejo aquelas placas retorno. Eu sempre lembro de metanoia. Dá vontade de fotografar, né? E lembrar desse momento. Dar meia volta, rever rotas. Aquele que furtava, diz a Bíblia, não furte mais, novidade de vida. Jesus, eu quero andar do seu lado. Essa é a proposta dele. Meus irmãos, a igreja vai continuar a ser perseguida. Vai. Os embates continuarão. Entretanto, Jesus quer você ao lado dele. Ele está ao seu lado todos os dias até o fim. Absolutamente todos os dias até o fim. Questione, examine-se. Senhor, como está minha vida contigo? Como está meu trabalho, a minha conduta, minha vida espiritual, minha vida, meu namoro, minhas amizades, minhas posturas, meu falar, meu ouvir, meu pensar, meu relacionar, agrada a ti ou não? O que está com Jesus? Eu imagino que a filhinha e a esposa morrem de saudade já, mas ele está com Jesus, ele está no melhor lugar. Agora ele chegou lá, Luther King está lá, outros crentes estão lá, Bonhoeffer está lá, e ele está assim, agora entendi. Quer voltar? Não. Mas sua filha está lá. Não, vou ficar aqui. Aqui é o melhor lugar. Meus queridos, para que a nossa vida aqui? Eu sei que talvez sejam palavras desafiadoras. Eu me senti muito desafiado a ser crente essa semana. A gente é muito longe do que é o verdadeiro cristianismo que Jesus espera. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça e fizesse um inventário da tua alma, da tua vida. Não é o que pode melhorar, mas o que você precisa render a Jesus agora. Ouça o que a Cida contou aqui. Talvez Jesus esteja falando para você, limpe o seu armário. Limpe sua casa, limpe embaixo da tua cama. Talvez Jesus esteja falando alguma coisa para você. Como está a sua vida como crente? Como está a sua vida como pai? Como está a sua vida como marido, como esposa? Ontem falamos aqui sobre família. O nosso Deus continua a ser o Deus da família e Ele nos chama para brilhar com Ele e por Ele. Fala com Ele agora, irmão. Em nome de Jesus, minha irmã. O que precisa mudar? Essa semana eu fui visitar a mãe da Miriam, fui visitar a dona Eva. Foi uma visita boa, não só por olhar aquele par de olhos claros e ganhar aquele sorriso, mas orar pelas pessoas que estavam do lado. 3 pessoas diferentes, 4, já no elevador também pede oração. Esse é o Deus que fala, eu quero te usar, meu filho, eu quero mudar tudo. Então o que precisa mudar na tua vida? No que você precisa se arrepender? Eu queria, em nome de Jesus, convidar você a dar esse passo, a dizer para esse Jesus maravilhoso, Senhor, eu sou tão pecador quanto o pessoal de Siloé ou os galileus que padeceram na mão de Pilatos. Mas eu quero andar em novidade de vida. Eu quero levar Jesus a sério.
Nós não temos mais tempo para nada diferente do que levar o Senhor Jesus a sério. E não pense que ele é pastor, ele está num patamar mais elevado. Não, eu sou pecador tanto quanto você. Quem me conhece de perto sabe. Mas eu quero agradar o meu Jesus. Eu não sei aqui essa noite, mas eu quero dar essa oportunidade. Quero fazer 2 apelos aqui. Nossa, se é presbiteriano, faz apelo fácil. Jesus me predestinou essa noite para fazer apelo, tá? Eu quero, em nome de Jesus. Você quer entregar sua vida para Jesus e andar em novidade de vida? Você nunca fez isso. Nós não estamos falando aqui de religião, de igreja. É Jesus. E eu quero entregar minha vida para Jesus. Essa noite. Quero andar em novidade de vida. Conheço, tenho ouvido dele já há anos. Mas Jesus está falando para você essa noite. Entrega sua vida para mim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, esse primeiro momento é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus e deseja fazê-lo essa noite. Não importa a idade, quem você seja. Não olhe para a sua esquerda nem para a sua direita. Fique em pé e fala, é hoje, eu quero. Alguém, em nome de Jesus. Não tenha medo, não deixa ninguém te impedir. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Não tenha medo. Querida, repita comigo assim, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é meu Senhor, é meu Salvador. A partir de hoje, quero te entregar minha vida, Jesus. Porque eu sei que naquela cruz, Jesus morreu por mim. E hoje eu quero ser tua, para a glória dele. Em nome de Jesus. Continua de pé, querida. Agora você já é crente, conhece Jesus. Tem áreas na sua vida que você precisa entregar e mudar. Eu falo que tem crente que tem vício, que até rói unha, e é vício. Querido, você quer mudar de vida? Você quer ter uma vida condizente com Jesus pelo quem Ele é? Eu quero convidar você a ficar em pé também e fazer essa oração comigo. Tem áreas que eu preciso mudar, Jesus. Estou cansado dessa área aqui. Hoje é tempo. Fica de pé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Talvez é seu humor, é o seu palavreado, é a sua vida, é a sua conduta. É vontade de matar 7, 8 no trânsito a cada 10 minutos. Fique de pé, vamos orar. É falta de perdão, vamos orar. Talvez é raiva, eu não sei, fica de pé, vamos orar. Mágoa. Talvez você tenha aplaudido tanta coisa nesse mundo e Jesus está falando para você mudar. Você é da turma do bem feito, mereceu. Vamos orar. Repita comigo assim, Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu pertenço a ti. E a minha tendência é fazer o que eu gosto e o que te desagrada. Mas hoje, eu clamo a ti com humildade, que eu faça o que agrade ao meu Jesus. Me ajuda, Jesus, a andar em novidade de vida. Eu quero viver para ti, não para mim. O mundo está apertando. E eu quero ser encontrado ou encontrada fiel. Eu quero ser achado fiel por ti, Senhor. Eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar todos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse momento. E porque, não obstante as tragédias da vida, nós somos pecadores. O Senhor fala com os vivos. O Senhor fala sobre metanoia, mudança de vida hoje. Não nos conformarmos com este século hoje. Pai, nós não queremos ficar alarmados, pelo contrário.
Nós queremos continuar, nós queremos prosseguir. Porque quando uma vida é ceifada como foi, ela não cessa ali, mas vai gerar frutos, e eu tenho certeza que outras pessoas se levantem e preguem que Jesus Cristo é o Senhor. Nós oramos, Senhor, por esse momento em que crentes pelo mundo se sentem alarmados, preocupados, mas que nós não nos calemos, Senhor, e possamos proclamar simplesmente o Evangelho libertador de Jesus. Oramos, Senhor, para que vidas estejam aos teus pés, como da nossa querida lá atrás. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor aguarde, que o Senhor abençoe aqueles que se puseram de pé, dizendo: Senhor, eu quero andar em novidade de vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.